O que acontece quando você junta Predador com falta de verba? A resposta é simples: RoboWar, um filme mas tão segunda divisão que eu não tenho nem muito o que falar hoje. Mas pelo menos prova que Heb Brown é péssimo em qualquer coisa que ele faz. E aqui nesse caso, um cos pobre de Dutch. Seu sem vergonha. Então, sem falar demais, bora pra essa porcaria de hoje. Mas antes... Stop! Join us. E continue ajudando o canal com um Pix maroto, porque tá cada vez mais difícil monetizar os vídeos desses estúdios lavadores de dinheiro. Essa porcaria começa com um helicóptero procurando algo, e em menos de 1 minuto já vamos de anos 80. Mas, peraí, o que é isso? O que eles estão procurando? Por que estão gastando todo o budget com helicóptero já na primeira cena? Eu não sei e o filme nunca explica. Cena seguinte. Agora somos apresentados à equipe do barulho que vai atrás do predador de 5ª categoria desse filme. Muito bem. Estes são Cavaleiro, Montage, Detente, Avant-Garde e Déjà Vu. Não nos encontramos antes, senhor. Eu acho que não. Croissant, soufflé e mousse de chocolate. E além disso tudo, ainda temos Anderson Daronco e Chuck Norris de Outlet nessa turma. Esse é Marcher, e ele é o criador do Ômega 1. Essa porcaria aí que tá matando as pessoas nessa ilha remota. Ai, os caras nem mudam o tipo de lugar de predador. Ah, não. O Heb Brown ainda fez essa ponta aqui como esse general meia bomba? Bom, depois que gastaram todo o budget com o helicóptero, é quase certo não sobrar para outros atores merdas. Enfim, cena seguinte. Na cena seguinte, a equipe de Brown tá no barco e olha que jeito totalmente funcional que Daronco fuma seu cigarro. Por que ele faz isso? Eu não sei e o filme nunca explica. Eles chegam a tal ilha e nossa, eu preciso pra ontem de uma cropped dessa pra usar no próximo verão. Marcher não conta o que exatamente eles estão procurando e pronto. Como passagem de tempo e geografia pouco importa em filmes merdas, na cena seguinte, eles já estão em outra ilha pra caçar o predador de segunda linha. O Yuji da equipe de Heb Brown é o batedor que vai na frente e vê uma movimentação no meio do mato. E porra, assim, sem nem perguntar quem é? Ok. Eles acham umas ossadas e depois o Chuck Norris Jr. vê um brilho numa árvore. E a equipe de Brown dialoga com o cara. Mas é só mais um defunto e pouco importa quem é. Continuando. Como precisamos encher linguiça para essa lavação de dinheiro chegar aos 90 minutos, agora temos a equipe de Heb passando pelo mesmo local umas 3 vezes. Mostrando que, assim como Denton, esse filme também foi filmado no sítio do diretor. E o predador de Outlet só de olho neles. Mais à frente, mousse de chocolate pisa em uma armadilha, mas eles conseguem tirá-lo de lá. Enquanto isso, Yuji, mostrando que é um soldado experiente e que sabe seguir regras, entra pro meio do mato sozinho. Heb e Marcher vão atrás dele e Yuji está mais à frente cortando o mato da maneira mais verossímil possível. E acha um local com mais defuntos. E sério, os defuntos nesse filme fazem mais respawn do que os capangas em outros filmes merdas. Ele mostra o local pra Heb e o restante da equipe. E Heb esqueceu totalmente de Marcher, que claro é encontrado por Ômega 1, mas que se mostra um verdadeiro Stormtrooper.
E é só isso. Mais andança pela floresta. Agora a patrulha do barulho chega em uma ponte e Yuji escuta um barulho de motor e pessoas gritando. Como esse filme tá muito testosterônico, claro que precisamos de colocar uma mocinha em apuros. E a China da Shopee tá vindo correndo de uns guerrilheiros da tal ilha. E nem pergunte o porquê que ela está aí, ou porquê que isso tudo tá acontecendo, porque eu não sei e o filme nunca explica. Os caras que estão com ela morrem e mostrando que a galera em filmes tem uma visão periférica totalmente merda. Os caras param o Jeep aqui e não veem os mercenários? Ah, se fuder, viu? Quando finalmente percebem os mercenários ali... Só sobra Jesus Guevara, que pega a China de refém. Bom, quer dizer, não sobra mais. Ômega 1 chega e mostra que realmente tem algum problema de visão. E os mercenários fogem novamente. Mais andança no meio da floresta e China conta que abriu um hospital na tal ilha, mas não conta o porquê de estar sendo perseguida pelos guerrilheiros e isso pouco importa. Porque na cena seguinte, vamos esquecer completamente o foco da missão e copiar mais uma cena de Predador. Reb e sua equipe chegam em um acampamento dos guerrilheiros e temos mais uma cópia mal feita daquele clássico de Schwarzenegger. Sério, essa merda parece mais o tiroteio de zoação de Top Secret, que zoa com os tiroteios de filmes sérios. Quando o tiroteio acaba, China vai até a barraca onde estavam umas crianças que os guerrilheiros sequestraram e... Primeiramente, uau, que atuação! E segundamente, pessoal, acho que exageramos na dose dos tiros aí, né? Porque eu não sei e o filme nunca explica se eles já estavam mortos ou se foi nesse massacre que acabaram de promover. Enfim, o que importa é que enquanto estão lá vendo isso, Mousse de Chocolate é a vítima da vez de Ômega 1. Chuck Jr. corre pro mato e, bom, você já sabe o que vai acontecer com ele, né? A equipe de Reb se separa e Daronco encontra umas marcas de sangue em umas folhas. Depois de constatarem que é a mão de Chuck Jr., eles ainda acham a dog tag de um soldado que era amigo deles na época do Vietnã. E guarde aqui essa informação. Eles se separam de novo para procurar o resto de Chuck Norris Jr. e Reb Brown se mostra também uma pessoa com uma péssima visão periférica. Meu Deus! Como já tem alguns minutos que não atiram em nada... Mais tarde, Reb tenta contato fora da ilha, mas não consegue e eu não sei então por que caralho levaram esse rádio, porque os únicos caras que sabem que eles estão aí são os caras do outro barco na outra ilha. Enfim, Reb pergunta a Marcher sobre o Ômega 1 e ele explica que criou o ciborgue e que a equipe de Reb é um teste para ver se consegue destruí-lo. Depois, Reb fica lembrando de algum momento Brokeback Mountain que teve com o cara da dog tag que eles acharam no braço de Chuck Norris Jr. No dia seguinte, eles chegam à beira de um rio e têm que atravessar para chegar, não me pergunte onde, porque se eles não passaram por nenhum rio quando chegaram, para fugir não faria sentido ter que atravessar o rio de volta. Mas foda-se, segue o jogo. Daronco, Marcher, China e Yuji atravessam sem problemas. Mas quando o cospobre de John Candy tenta atravessar, Ômega 1 o prende. Está tirando! Me tira, Ju!
Reb e Daronco pulam no rio da maneira mais salva-vidas possível e tentam salvar o amigo, mas em vão. Mas na cena seguinte descobrimos que ele não morreu. Reb e o resto da equipe tentam procurar o amigo e ele entra de volta na menor floresta da história do cinema, porque em pouco tempo consegue encontrar com os amigos e... Smesso di inseguirmi. Ehi, che cos'è quell'affare? Mas, peraí, por que então que o Ômega 1 não matou ele logo de cara se ia mandar sua mangueira biônica pra matar o cara na mesma? Eu não sei e essa merda nunca explica. Ah, e Marcher tem um controle remoto na mão. E guarde aqui essa informação também. Baseada em porra nenhuma, em vez de tentarem fugir e ir embora da ilha, os mercenários constroem um abrigo merda pra tentarem destruir Ômega 3, quer dizer, Ômega 1, e claro que o plano dá errado. State giù! Marcher deixa então um gravador com Reb e diz pra ele ouvir depois e vai tentar usar o controle contra o Ômega 1 que... ai. O controle tem que ser apontado diretamente pra cabeça do ciborgue. E claro, se fode. Daronco tenta recuperar o controle, mas logicamente também se fode. A essa altura eu tava achando que o budget já tinha sido gasto com os helicópteros, né? Mas tava enganado, porque ainda tinha um pouco para mais um pouco de anos 80. Sobraram Reb, China de Outlet e Yuji, que fica pra trás no melhor estilo Billy da terceira divisão. Cara, os caras copiam as coisas na cara dura. Eu fico impressionado. Agora só temos Reb e China que vão fugir para os não. Eles vão para um acampamento não sei onde que brotou do nada na frente deles e Reb escuta a fita que Marcher deixou para ele. E então, em uma reviravolta digna de Shyamalan, descobrimos que Ômega 1 é o parceiro de Brokeback Mountain de Reb. Uau, que plot twist. Ômega 1 chega e enfrenta Reb, mas nosso herói faz o ciborgue lembrar dos velhos tempos, para depois atacá-lo. Enquanto isso, China pega um ácido ou qualquer coisa parecida, porque ela mais quebra frascos do que olha o conteúdo. Quando estão saindo do local, não me pergunte como, mas Ômega 1 deu a volta e ataca Reb de novo. Mas China joga o líquido nele enquanto Reb pega a arma do ciborgue e toma mais um pouco de anos 80 aí. Na manhã seguinte, os dois finalmente chegam na praia e... não? Ainda não? Ah, se fuder, viu? China vai nadando pro barco enquanto Reb foge pra selva mais uma vez. Ele é encurralado por Ômega 1. Que dá a ele o tal controle pra explodir? Ah, se fuder, viu? Que final preguiçoso do caralho. Eu ainda sou muito ingênuo achando que vai ter algum final que presta nessa merda. E fim. Essa porcaria termina assim mesmo, com China no barco e Reb na selva, e não sei se eles voltam pra buscá-lo, se ele vai andando, o que a foda acontece, porque agora, depois de vários anos 80 e de helicóptero, com certeza deve ter acabado o budget pro combustível do barco, não é? Tchau!